A Globo definiu novas regras na transmissão do futebol depois do erro absurdo, né, Felipe? Exatamente. Que a gente viu no último final de semana. A gente fez até um UFC essa semana Sim. para comentar sobre isso na segunda-feira. Se você não assistiu, clica aqui no card para assistir, que é sobre aquele erro absurdo que aconteceu entre Vasco, na transmissão de Vasco e Cruzeiro, que a Globo simplesmente errou o placar do jogo. Acho que foi a coisa mais bizarra que eu já vi numa transmissão na minha vida. E aconteceu na maior. Exatamente. Aconteceu na emissora que tem expertise para fazer. Imagina se fosse na outra, hein? Pois é, a gente explicou nesse programa por que isso aconteceu, os erros que levaram a isso acontecer mais ou menos ali. Depois as coisas meio que se comprovaram com as apurações, a gente falou meio que isso no chutômetro de quem manja mais ou menos de transmissão e as coisas meio que se comprovaram ser aquilo. E agora, aí durante a semana teve algum desdobramento, a gente até falou que esperava que fosse acontecer algumas reuniões da Globo para debater isso com seus repórteres, com a sua equipe de jogo, etc. E de fato houve, a gente até falou sobre isso também durante a semana no News, só que agora saíram aí, o Gabriel Wacker citou uma matéria no Notícias da TV, que dá conta de alguns posicionamentos fortes da empresa para que esses erros não se repitam mais, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Basicamente eu separei aqui 3 itens que, diante da matéria do nosso querido Gabriel Wacker aí, que a Globo agora finalmente ela vai mostrar pro telespectador o que está sendo checado no VAR. Eu acho que isso é fundamental, cara. Nas lives eu sempre falo, às vezes ocorre aquele tipo de lance capital ali, que vai ter checagem de VAR, e a câmera simplesmente fica na cara do juiz, velho. E não repete. E não repete pra gente, pro telespectador, pra própria equipe que tá lá na cabine, ver o que tá sendo checado. Às vezes o narrador perdeu. Uma coisa, Felipe, importante assim. Às vezes o VAR não compartilha a imagem com a emissora, tá? Que é a imagem oficial que está sendo revisada. Mas nesses casos não importa, a Globo ela tem também as imagens. Exatamente. Ela que passa as imagens Exatamente. dela. Não pode ficar na cara do juiz passando um negócio e a gente não sabe o que está acontecendo, está sendo revisado. Exatamente, esse é o ponto. E segundo a matéria do Wacker, isso foi definido, vale dizer que foi na reunião com a Joana Timóteo, que é uma das chefes aí da Globo, de operação, enfim. Ela que definiu isso na reunião essa semana, e eu achei isso muito importante. Outro ponto também, a Globo vai passar a escalar repórteres mais experientes para as transmissões de jogos com um teor importante, assim, jogos decisivos, enfim, de grandes equipes. Ou seja, caiu a responsabilidade nos ombros dos repórteres. Os repórteres que estavam envolvidos na transmissão de Vasco e Cruzeiro. Inclusive, teve até mudança no derby aqui, segundo a reportagem do Gabriel Wacker. O André Hernan e o Edgar Alencar, que foram escalados, aí, reescalados, né, para participar da transmissão de Palmeiras e Corinthians e Palmeiras no próximo sábado. Acho que estavam outros repórteres escalados e houve essa mudança porque o André e o Edgar são experientes. O Edgar, Olimpíada, Copa do Mundo, o André Hernan, repórter da seleção, enfim. E a outra mudança foram essas duas mudanças, né? Não, teve também a mudança a respeito você falou do replay. E essa dos repórteres, né? Eu elenquei aqui que teve a mudança já no derby desse sábado. E essa questão dos replays já começou a passar na Série B já. A Série B agora está com o VAR também. E essa questão dos replays e tem uma já começou. Uma outra questão importante também que a gente precisa falar, que agora os repórteres eles não vão mais precisar... Isso, exatamente. Não vão mais precisar ficar chamando o narrador, como a gente viu como no bizarro. Né? Ficou lá, Luiz Roberto! Pô, até o cara, então, Roger, quem é o craque do jogo? Tipo, o cara cagando, entendeu? Não, meu amigo, vai poder falar, vai poder cortar o narrador ou o repórter se necessário, se houver necessidade para isso. E outra coisa que o Wacker também cita na matéria aqui é que os replays pós-gol, eles vão ser mais curtos ali, e as pessoas que cortam as imagens vão ter que ficar mais atentas ao que está acontecendo. Se, por exemplo, vê que o juiz meteu a mão no ouvido, já corta pro cara sem replay, não tem nada. Entendeu? Porque foi o replay ali que ficou repassando. O replay vendeu o Luiz Roberto. Exatamente. Então isso não vai ser permitido mais. Então são atitudes aqui que a Globo toma que são fundamentais para que esse tipo de erro não... Cara, fundamentais. O que aconteceu assim foi um acaso, porque tudo meio que foi concomitante para que aquilo acontecesse. Foi um monte de acasos ali, porque, sei lá, se o
a jogada fosse revisada, mas tivesse um monitor, já não aconteceria. Sim. Se a jogada fosse revisada e o repórter tivesse de olho no que aconteceu ali, ao invés de estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa... A gente não sabe também, né? Às vezes o cara não interrompeu porque ficou com esse medo. Entendeu? Também. Ou, então, se o cara pudesse... Esperou uma deixa, tá ligado? E não teve, porque logo depois saiu o gol do Cruzeiro, etc. Então, assim, é difícil, a posição do repórter é difícil de julgar, porque a gente não ouviu a palavra dos caras, a gente não sabe se eles viram ou não viram, se valeu ou não valeu. O fato é, os caras entraram pra falar isso quando o jogo tinha acabado. Isso foi imperdoável, entendeu? Se sou eu, desculpa, assim, De Angelis, ótimo repórter. Agora, se sou eu, gente, o gol não valeu. Eu falaria isso na transmissão. Sim. O gol não precisa... Luiz Roberto, ô Luiz Roberto, gente, o gol não valeu. Se ele fala isso, o Luiz Roberto na hora dá a palavra pra ele, entendeu? E não precisa de um gerenciamento do chefe da Globo pro cara ter esse tipo de postura. Então, e tem aquela questão também que, às vezes, alguns gols, os narradores, eles tiveram a orientação para, mesmo se o VAR anular, eles continuarem narrando. Porque, às vezes, o gol pode valer depois da checagem do VAR, né? Sim. Então, acho que o De Angeli e os outros repórteres devem ter ficado numa situação muito delicada, assim, de, eu interrompo ou não interrompo? Vou esperar uma deixa ou não vou esperar? Será que o juiz validou ou não? Aí na hora que ele anulou, aí eu concordo contigo. Aí já é, Luiz, anulado o gol. Ponto. Acabou a discussão, O torcedor do Vasco em casa já, anulou o gol, tá ligado? Pô, é isso, velho. Os caras não fizeram isso. No rádio, cara, no rádio é muito assim, velho. Eu já trabalhei em rádio, os caras sempre falam, aconteceu alguma coisa, caiu uma bomba no campo, você já interrompe. Lógico. Porque você é o meu olho lá embaixo, tá ligado? Então, e outra, os caras têm que ter autonomia, porque eles são os únicos que estão em loco, os caras estão no estúdio, então eles têm que ter esse tipo de autonomia. Enfim, cara, assim... Mas são mudanças positivas, eu achei muito boas, velho. Positivas, eu espero que melhore a transmissão. Vamos ver de fato, na prática, né? A gente vai avaliar aí, talvez a gente possa voltar no futuro para dizer para vocês aí, fazer de repente um apanhado, dizer se realmente ficou legal ou não. E aí vocês comentem se vocês querem ver esse tipo de vídeo por aqui. E é isso, gente, quero saber de vocês. O que vocês acharam? Você acha que essas mudanças vão... de fato melhorar as transmissões da Globo? Se vocês sentem falta de alguma coisa que ainda não foi colocada nessas mudanças que vocês acham que poderiam agregar, sempre muito importante o comentário de vocês. Se não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, a gente sempre fala sobre mídia esportiva aqui, tem vídeo todo dia, às vezes até mais do que um. E, claro, deixe seu like porque isso ajuda muito aqui